Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós trazemos novidade nesse vídeo. Nós estamos iniciando uma nova série. Essa série ela tem como título O Mundo no Tempo de Jesus. Vai ser uma série de 12 vídeos só falando sobre essa temática e de forma paralela continuamos alimentando também as outras séries que vocês podem estar acompanhando lá na nossa playlist, beleza? Como disse, o nome dessa série é O Mundo no Tempo de Jesus, né? Uma série de 12 vídeos dedicados à reconstrução histórica, religiosa, cultural do judaísmo do Segundo Templo e do primeiro século. Ao longo dessa série, estudaremos o contexto histórico que antecede ali a vida de Jesus. Vamos falar sobre o domínio romano, o Templo de Jerusalém, as práticas religiosas judaicas, os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas. Vamos falar de Qumran, também de alguns movimentos de resistência ou movimentos revolucionários. Vamos falar sobre os samaritanos e ao final falaremos sobre o lugar de Jesus, do movimento de Jesus dentro desse complexo universo que era o judaísmo naquela época. Então, quando você abre ali os evangelhos e começa a ler a história de Jesus, então ali aparece vários nomes, aparece vários grupos por toda parte. Ali você vê os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os samaritanos, os zelotas, aparece Herodes, Pilatos, aparece também o templo e aparece também as sinagogas. Então Jesus fala do sábado, fala da pureza, fala dos dízimos, fala do reino de Deus, fala de ressurreição. E muitas vezes nós lemos tudo isso, né, como se nós já soubéssemos exatamente o que essas coisas significam. Mas será que nós sabemos mesmo? Será que nós entendemos mesmo esses assuntos dentro daquele contexto? Quem eram realmente os fariseus? Eles eram simplesmente os vilões das histórias, da história dos evangelhos? Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Quem eram os essênios? Eles tinham alguma relação ali com os manuscritos do Mar Morto? Existiam realmente os zelotas no tempo de Jesus? Quem eram os zelotas? Por que os judeus samaritanos eles tinham tanto problema ali entre si, entre os judeus, né, e os samaritanos? E uma pergunta ainda mais importante: existia um único judaísmo no tempo de Jesus ou havia várias maneiras diferentes de ser um judeu? Para compreender melhor Jesus, nós precisamos conhecer o mundo no qual Jesus viveu. E é exatamente essa viagem que nós vamos começar nessa nova série. Antes de explicar como o curso vai funcionar, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sininho. Isso ajuda bastante o canal e faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas interessadas na Bíblia, na história, em teologia e em religião. E compartilhe também esse vídeo com alguém que estuda a Bíblia, porque este não será apenas um vídeo único, isolado. Estamos começando uma série de vídeos. Teremos uma aula nova por semana e a proposta é construir o conhecimento passo a passo. Como eu disse, o nome do nosso curso é O Mundo no Tempo de Jesus. E eu quero deixar uma coisa clara desde o começo. Nós não vamos começar contando novamente a vida de Jesus. Existem muitos cursos, muitas séries sobre os milagres de Jesus, sobre as parábolas de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Tudo isso é muito importante, mas aqui nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos tentar reconstruir o mundo que existia ao redor de Jesus. Imagine que pudéssemos voltar para a Judéia, para a Galiléia no século I. Quem nós iríamos encontrar ali nas ruas? Quem governava aquelas regiões? Como funcionava o templo? O que acontecia numa sinagoga? O que um judeu comum fazia no dia de sábado? Como celebrava a Páscoa? O que significava pureza ritual? Quem eram os sacerdotes? Quem eram os escribas? E principalmente, por que existia tantos grupos diferentes dentro do próprio judaísmo? E esse será o nosso primeiro grande bloco de estudos. Não existia apenas um judaísmo. Talvez uma das coisas mais importantes que vamos aprender
nesse curso será justamente esta. Quando falamos do judaísmo no tempo de Jesus, precisamos tomar muito cuidado para não imaginá-lo como uma realidade completa uniforme. Havia elementos que uniam os judeus, sim. A crença no Deus de Israel, a Torá, o Templo de Jerusalém, as festas, determinadas práticas religiosas e uma história comum eram elementos fundamentais. Mas existiam também diferenças profundas. Fariseus e saduceus, eles discordavam sobre diversos assuntos. Os essênios, eles organizavam uma forma própria de vida comunitária. E alguns grupos estavam profundamente envolvidos com o templo. Outros dedicavam o sacerdócio de Jerusalém, alguns esperavam uma intervenção dramática de Deus na história, e outros estavam mais próximos das estruturas políticas existentes. E por isso que uma das primeiras perguntas do nosso curso será: no tempo de Jesus, havia um judaísmo ou vários judaísmos? Essa questão ela vai acompanhar praticamente toda a nossa caminhada. O outro bloco é como chegamos ao mundo de Jesus. Também não vamos começar diretamente no ano 30 da nossa era, né, da era cristã, porque o mundo de Jesus ele não nasceu no dia em que Jesus nasceu. Para entender aquele período, nós precisamos voltar alguns séculos. Vamos falar do Segundo Templo, do domínio persa, da chegada dos gregos, de Alexandre o Grande, da helenização, da crise provocada por Antíoco IV e da revolta dos Macabeus, porque muitas das divisões que encontramos no século I têm raízes nesses acontecimentos bem anteriores. Depois chegaremos a Herodes o Grande, ao domínio romano, a Herodes Antipas, a administração da Judéia e, finalmente, a Pôncio Pilatos. Quando chegarmos aos evangelhos, portanto, já conheceremos o cenário político em que Jesus apareceu. Mas esse curso não será apenas sobre reis, governantes e grandes acontecimentos. Uma das coisas que eu considero mais interessante será tentar compreender como vivia uma pessoa comum naquele mundo. O que significava ir ao templo? Como funcionavam os sacrifícios? Como era celebrada a Páscoa? O que acontecia no sábado? O que significavam as leis de pureza? Por que havia determinadas regras alimentares? O que era uma sinagoga? Como as escrituras eram lidas e interpretadas? Esse ponto ele é muito importante porque a maioria dos judeus no século I provavelmente não pertencia formalmente a nenhuma das grandes correntes que ficaram famosas na história. Eles simplesmente viviam a sua religião. Isso também fazia parte do mundo de Jesus. Depois dessa preparação, então entraremos em alguns dos personagens mais conhecidos dos evangelhos. Teremos uma aula dedicada aos escribas, outra aos fariseus, outra aos saduceus. Vamos estudar os essênios e depois entraremos em Qumran e nos manuscritos do Mar Morto. Vamos estudar também os movimentos de resistência a Roma, a chamada Quarta Filosofia, os sicários e os zelotes. E dedicaremos uma aula aos samaritanos, porque sem compreender a história da relação entre judeus e samaritanos, várias passagens dos evangelhos perdem parte da sua força. E por último, um bloco sobre Jesus. Somente depois de construirmos todo esse cenário, chegaremos à pergunta que provavelmente será uma das mais interessantes do nosso curso. Onde Jesus se encaixa nesse mundo? Jesus ele era fariseu? Era próximo dos essênios? Tinha alguma relação com os movimentos revolucionários? Por que discutia tanto com determinados fariseus? Por que entrou em conflito com as autoridades sacerdotais? Por que falava tanto sobre o reino de Deus? E mais, Jesus pretendia fundar imediatamente uma nova religião separada do judaísmo? Ou o movimento de Jesus começou com uma das muitas expressões existentes dentro do complexo mundo judaico do século I? Essa será justamente a questão que encerra nosso primeiro percurso. Bem, nós vamos utilizar uma base acadêmica para abordar este assunto e eu quero explicar também como esse curso está sendo preparado. Nós não vamos construir essas aulas simplesmente repetindo informações encontradas aleatoriamente na internet.
O curso será fundamentado em alguns dos grandes estudos acadêmicos sobre o judaísmo do Segundo Templo e sobre o mundo judaico do século I. Ou seja, nós vamos trabalhar com história, arqueologia, literatura judaica, fontes antigas e pesquisa acadêmica. Mas eu não quero transformar essa aula em palestras difíceis de acompanhar. O meu objetivo será pegar essas pesquisas e apresentá-las numa linguagem clara, para quem gosta de Bíblia e quer compreender melhor o contexto histórico dos evangelhos. Talvez ao final desse curso, algumas passagens dos evangelhos que você já leu dezenas de vezes adquiram outro significado. Porque quando um fariseu aparecer no texto, você saberá quem eram os fariseus. E quando aparecer um sacerdote, você saberá qual era a função dele. Quando alguém falar em pureza, você entenderá o significado. E quando Jesus subir a Jerusalém para a festa, você compreenderá por que centenas de milhares de pessoas se dirigiam naquela direção. E quando surgir um samaritano numa parábola, você entenderá por que aquilo provocava o ouvinte. E quando Jesus anunciar o reino de Deus está próximo, nós então estaremos muito mais preparados para perguntar o que um judeu do século I poderia entender quando ouvia essas palavras. Então, esse é o propósito da nossa série, o mundo no tempo de Jesus. Conhecer melhor aquele mundo para compreender melhor os textos que nascem dentro dele. Na próxima semana começa oficialmente a nossa primeira aula. E o título da aula é Existia um judaísmo ou vários judaísmos no tempo de Jesus? Eu espero você. Até lá!